Boa noite, bom dia, boa tarde, sou estudante de História, Sérgio Vinícius. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a SAF dentro do futebol brasileiro, mas eu vou falar obviamente como um torcedor. Eu vejo muito torcedor falando, de diversos clubes falando sobre os benefícios da SAF, que o clube vai virar um clube empresa e aí vai acabar com a corrupção no clube, que aí a responsabilidade fiscal vai entrar no clube e tal. Mas só que as coisas não são muito simples assim, né? E eu vejo até mesmo pessoas muito influentes dentro do futebol falando esse tipo de coisa. Então, para falar um pouco sobre a SAF, na verdade, o futebol atual é muito diferente do passado, porque atualmente a mercantilização da paixão ao futebol é muito forte, é muito grande. A paixão ao futebol, o amor ao futebol, ele gera lucro. Ele está dentro de relações econômicas agora também. Relações econômicas de cifras extremamente altas. Então o futebol ele tem uma relação agora com o mercado, com a publicidade, com dinheiros em níveis altíssimos, muito grande, o que, o que não tinha tanto no passado. E isso faz com que o esporte ele se torne cada vez mais ligado à lucratividade, e não mais em relação a um entretenimento. E acima disso, acima do entretenimento, a prática esportiva, a qualidade técnica do esporte, a tentativa de alcançar a vitória dentro do esporte. É óbvio que a partir do dinheiro, os clubes eles conseguem comprar jogadores melhores e tal. E aí eles, obviamente, eles ficam muito mais próximos de uma evolução esportiva, de um desenvolvimento esportivo, de títulos e da vitória, e da vitória essencialmente. Só que o clube empresa é muito maior do que isso, porque a partir do momento que os clubes se tornam SAF, ele não tem mais um presidente como tem atualmente, com o presidente que é eleito a partir dos votos do sócio do clube e tal. É muito diferente, porque agora ele tem um dono, e o dono, ele obviamente não é eleito, ele é o dono do clube e não tem o que a torcida faça para poder tirar ele e para poder influenciar ele nas decisões dele em relação ao clube. É claro que obviamente existem maneiras da torcida protestar em relação ao dinheiro, em relação à ida ao estádio, a não ir no estádio, fazer pressão também. Mas, mas a força que a torcida tem em relação aos presidentes é muito maior do que a força que a torcida tem em relação ao dono do, do clube. E muitas vezes o dono do clube, o clube empresa, ele contrata o time vende o clube para um empresário que já está em outros clubes. Então existe essa questão que o empresário ele tem outros clubes que ele administra, que aí ele cria interligações entre os clubes e aí utiliza a hierarquia dos clubes, a hierarquia na política esportiva dos clubes para poder organizar as vendas. Por exemplo, um clube que ele possui que é menor que o outro, o clube menor ele faz jogadores para o clube maior dele. E é o que vai acontecer com o Bahia e o City, que agora o Bahia
por estar ligado agora ao Grupo City, o Bahia agora, os jogadores do Bahia, eles têm uma maior facilidade para poder ser vendido por um time do Grupo City lá de fora, justamente por conta desse intercâmbio que acontece. E esse clube empresa, ele está ligado também a uma valorização da privatização, ou uma valorização da gestão empresarial e da fiscalização, da responsabilidade fiscal, que é muito forte, é uma ideia muito forte no Brasil também, em outros lugares do planeta. E essa questão do clube empresa, eu vejo que é um idealismo que as pessoas elas criam no torcedor, que é mentiroso. Porque o clube empresa não vai resolver a corrupção do clube. Porque a corrupção do clube, a corrupção ela sempre é privada. Quem é que se corrompe e rouba um clube com fins do quê? Com fins privados. Ele se baseia em interesses privados dele. Então a corrupção é privada. Não dá então para afirmar que tornar um clube de uma pessoa só vai acabar com a corrupção. Isso não faz sentido nenhum. A corrupção não dá para saber, por exemplo, que o modelo presidencial dos clubes é o modelo corrupto, não. Porque a corrupção ela não está em relação ao modelo presidencial do clube. Ela está em relação às pessoas que se tornaram presidentes e que se corromperam por diversos motivos relativos e subjetivos de cada pessoa. Então eu vejo que é uma tentativa do empresariado de adentrar dentro do esporte. E aí tem uma questão que é muito importante que as pessoas se esquecem: o lucro. As pessoas, o entendimento de muitos torcedores é que, baseado que agora que o clube virou um clube empresa, ele é um clube com fins lucrativos agora. Porém, esses fins, e que teoricamente esses fins lucrativos iriam fazer com que o dono do clube, que está gastando seu próprio dinheiro, agora que é dono do clube, iria tentar fazer bons times para ganhar títulos, porque os títulos eles geram lucro, eles geram visibilidade, geram boas vendas, etc. Só que existe uma questão muito forte que as pessoas se esquecem: que o lucro ele antecede, ele precede, o lucro precede a qualidade técnica dos jogadores. Por exemplo, em relação à importância, por exemplo, a partir do momento que for lucrativo vender um jovem jogador que ainda não jogou o bastante, o que ele poderia jogar no clube, mas só que o clube empresa vai resolver vender ele, porque o futebol é arriscado. Um jogador que é a grande promessa hoje, amanhã, ele pode ser colocado como um jogador que não foi o que esperavam que fosse. Então, são riscos que os clubes eles tomam em relação às grandes promessas. E aí, o clube empresa vendo um jogador que está super valorizado e que pode ou não dar certo, e que ele já é bom atualmente, no presente, mas que ele tem um potencial ainda maior no futuro, a empresa vai e vende o jogador antes que o jogador ele entregue aquilo que ele poderia entregar ao clube, justamente por conta do medo do risco, do medo dele não se tornar o que é. Então o clube empresa ele vai colocar sempre o lucro acima
acima da prática esportiva, acima do desenvolvimento esportivo. A partir do momento que a técnica, que o desenvolvimento do time estiver interligado ao lucro, aí sim esse desenvolvimento vai acontecer, porque ele está ligado ao lucro. Mas a partir do momento que ele não estiver ligado ao lucro, não vai acontecer, porque o que importa é o lucro. O que importa não é o âmbito esportivo, o que importa é o quanto de dinheiro isso vai dar. No momento que tiver riscos demais para dar ou não o dinheiro, vai ser um momento em que a empresa vai voltar atrás e vai recusar a aposta que ele poderia tentar fazer ao jogador, porque teoricamente ele estaria colocando o âmbito esportivo acima do lucro, que agora se tornou uma aposta que pode ou não acontecer. Então essa questão é muito importante para entender a SAF. O lucro, mesmo que as pessoas se confundam, mesmo que as pessoas interliguem lucro com a técnica esportiva, com o desenvolvimento esportivo, com a capacidade técnica dos jogadores, com um melhor elenco, um melhor time de futebol, mesmo que as pessoas interliguem essas duas coisas, que geralmente são realmente ligadas, a partir do momento em que o lucro para a empresa for vender o jogador que poderia no futuro gerar títulos para um clube de futebol, o clube empresa, o dono dele, o empresário vai vender esse jogador, e a chance dele tentar vender para um clube que é outro clube dele, ou um clube que está ligado ao grupo que ele pertence, é grande, porque aí ele vai ganhar dinheiro de comissão ainda em relação a um grupo econômico que o time dele pertence.